O aspecto do país é montanhoso, embora nenhuma das colinas possa ser chamada majestosa. Seus cumes são eternamente cobertos de neve. Há vários portos, do qual Christmas Harbour é o mais conveniente. É o primeiro que se encontra do lado leste da ilha, após se dobrar o Cabo François, que marca a costa norte e que serve, pelo seu formato particular, para distinguir o porto. Ele se projeta em sua extremidade num rochedo elevado, através do qual se abre um grande buraco, formando um arco natural. A entrada é de 48 graus e 40 minutos de latitude sul e 69 graus e 6 minutos de longitude leste. Ali passando, fácil é encontrar bom ancoradouro ao abrigo de algumas ilhotas que formam proteção suficiente contra todos os ventos de leste. Seguindo a leste a partir deste ancoradouro, chega-se a Wasp Bay, a barra do porto. Trata-se de uma pequena bacia completamente cercada por terra, na qual se pode ingressar sobre 4 braças e encontrar de 10 a 3 para ancoradouro com fundo de argila compacta. Um navio pode ali permanecer o ano inteiro a ferro de proa, sem nenhum risco. A barra da West Bay, a oeste, corre um riacho de excelente água, do qual se pode dispor facilmente. Alguma foca de pele e cerda ainda pode ser encontrada na ilha Kerguelen e elefantes marinhos abundam. As espécies emplumadas são representadas em grande número. Pinguins são muito numerosos e desses há 4 famílias diferentes. O pinguim real, assim chamado pelo seu tamanho e bela plumagem, é o maior. A parte superior do seu corpo é geralmente cinza, por vezes de um matiz lilás. A parte inferior do mais puro branco que se possa imaginar. A cabeça é de um preto acetinado e assaz brilhante, a exemplo dos pés. Mas a principal beleza da plumagem consiste em 2 largas listras cor de ouro que descem da cabeça ao peito. O bico é longo e ora rosa, ora vivo escarlate. Essas aves caminham eretas com porte majestoso. Trazem alta a cabeça com as asas pendentes feitos 2 braços e como a cauda projeta-se do corpo em linha com as pernas, a semelhança com a figura humana é bastante notável e seria capaz de enganar o espectador ao primeiro relance ou no crepúsculo da tarde. Os pinguins reais que encontramos na terra de Kerguelen eram bem maiores que um ganso. As demais espécies são o pinguim macaroni, o jackass e o rubery. Esses são bem menores, menos belos de plumagem e diferentes em outros aspectos. Além do pinguim, muitas outras aves são ali encontradas, entre as quais se pode mencionar corvos marinhos, petréis azuis, marrecas, patos, galinhas de Port Egmont, cormorões, pombas do cabo, anele, andorinhas do mar, 30 réis, gaivotas, galinhas Motor Carey, grandes petréis ou gansos Motor Carey e, por fim, o albatroz. O grande petrel é tão grande quanto o albatroz comum e é carnívoro. É chamado com frequência de rompe-ossos ou petrel pescador. Não são nada ariscos e, quando adequadamente temperados, são comida palatável. Em voo, costumam planar bem próximos da superfície da água com as asas distendidas, sem parecer que as movem minimamente ou que com elas fazem o menor esforço. O albatroz é uma das maiores e mais impetuosas aves dos mares do sul. Pertence à espécie das procelárias e apanha sua presa em pleno voo, sem nunca descer à terra, exceto para procriar. Entre essa ave e o pinguim, existe a mais singular das amizades. Seus ninhos são construídos com grande uniformidade, segundo o plano ajustado entre as 2 espécies, estando o do albatroz situado no centro de um pequeno quadrado formado pelos ninhos de 4 pinguins. Os navegadores concordam em chamar ajuntamento de tal tipo uma rookery. Essas colônias foram descritas mais de uma vez, mas como talvez meus leitores não tenham lido todas essas descrições, e como terei mais tarde ocasião de falar do pinguim e do albatroz, não fugirá ao propósito dizer aqui 2 palavras sobre seu modo de construção e existência. Quando chega a época de incubação, as aves reúnem-se em vasto número e durante alguns dias parecem deliberar sobre o método apropriado a seguir. Enfim, procedem à ação.
Seleciona um terreno plano, de extensão conveniente, abarcando em geral 3 ou 4 acres e situado o mais perto possível do mar, embora fora do seu alcance. O local é escolhido com referência à uniformidade da superfície, sendo dada primazia àquele menos atravancado por pedras. Esgotada essa questão, as aves põem-se de comum acordo e, como movidas de um único espírito, a traçar com correção matemática, seja um quadrado, seja outro paralelogramo, tal como melhor se ajuste à natureza do terreno, e do justo tamanho suficiente para acomodar com folga todas as aves reunidas, mas não mais, parecendo determinadas neste particular, em vedar acesso a futuros vagabundos que não participaram do trabalho do acampamento. Um dos lados do território assim demarcado corre paralelo à orla d'água e é deixado aberto para que as aves que entram e saem. Tendo definido os limites da colônia, a comunidade passa então a livrá-la de todo tipo de entulho, apanhando pedra por pedra e carregando-as além das divisas, mas junto delas, de modo a formar um muro nos 3 lados que fazem face à terra. Colado a este muro, na parte interna, forma-se um calçamento perfeitamente plano e liso, com 6 a 8 pés de largura, que se estende ao redor de todo o acampamento, servindo assim ao propósito de passeio comum. O passo seguinte é a divisão de toda a área em pequenos quadrados exatamente iguais na dimensão. Isso é feito formando sendas estreitas bem lisas que se cruzam em ângulos retos por toda a extensão da colônia. Em cada interseção dessas sendas, o ninho de um albatroz é construído e no centro de cada quadrado, o ninho de um pinguim. Assim, cada pinguim é rodeado de 4 albatrozes e cada albatroz por igual número de pinguins. O ninho de pinguim consiste num buraco na terra bem raso, de profundidade apenas suficiente para impedir seu único ovo de rolar. O albatroz é um pouco menos simples em seus arranjos, erguendo um montículo de cerca de 1 pé de altura e 2 de diâmetro. Esse é feito de terra, algas e conchas. No topo ele constrói seu ninho. As aves tomam cuidado todo especial em jamais deixar desocupados seus ninhos durante o período de incubação, ou mesmo até que a prole esteja suficientemente forte para cuidar de si própria. Na ausência do macho, que sai em busca de comida no mar, a fêmea permanece a postos e é somente com o regresso do seu parceiro que se aventura além. Os ovos nunca são deixados a descoberto. Quando uma ave deixa um ninho, aninha-se a outra por seu turno. Essa precaução torna-se indispensável por causa da propensão à gatunagem reinante na colônia, não tendo os habitantes nenhum escrúpulo em furtarem-se uns aos outros os ovos sempre que haja uma boa oportunidade. Embora existam algumas colônias povoadas unicamente de pinguins e albatrozes, na maioria delas encontra-se uma variedade de aves oceânicas, que desfrutam todos os privilégios de cidadania, espalhando aqui e ali seus ninhos, onde quer que encontrem espaço, sem jamais interferir, porém, nos postos ocupados pelas espécies maiores. O aspecto desses acampamentos, vistos à distância, é extremamente singular. Toda a atmosfera logo acima da colônia é escurecida pelo imenso número de albatrozes mesclados às espécies menores que planam continuamente sobre ela, quer em trânsito para o mar, quer voltando para casa. Ao mesmo tempo, uma multidão de pinguins pode ser observada, uns indo e vindo nas goelas estreitas, outros marchando, com aquela pompa militar que lhes é característica ao longo do passeio comum que circunda a colônia. Em suma, encaremos a coisa de tal qual modo nada pode ser mais surpreendente que o espírito de reflexão evidenciado por esses seres emplumados, e nada, por certo, é mais bem calculado para suscitar a reflexão em toda a inteligência humana bem ordenada. Na manhã da nossa chegada a Christmas Harbour, o imediato Sr. Patterson tomou os escaleres e, embora a estação mal tivesse começado, partiu em busca das focas, deixando o capitão e um jovem parente seu num ponto de terra árida a oeste, tendo estes a fechar algum negócio cuja natureza não podia averiguar no interior da ilha.
O capitão Guy levou consigo uma garrafa na qual havia uma carta lacrada e do lugar onde pôs pés à terra dirigiu-se a um dos picos mais altos do lugar. É provável que sua intenção fosse deixar a carta naquele cume para algum navio que ele esperava chegar depois dele. Assim que o perdermos de vista, Peters e eu estávamos no escalerdo imediato, começamos a explorar a costa à cata de fofocas. Nesse mistério, ocupamos cerca de 3 semanas examinando com minúcias cada canto e recanto, não só da terra de Kerguelen, mas de várias ilhotas vizinhas. Nossos trabalhos, porém, não foram coroados de nenhum êxito notável. Vimos bom número de focas de pele nobre, mas estas extremamente ariscas, e a duríssimas penas pudemos obter somente 350 peles ao todo. Elefantes marinhos eram abundantes, sobretudo na costa oeste da ilha principal, mas desses matamos apenas 20 e ainda com grande dificuldade. Nas ilhas menores, descobrimos grande quantidade de focas de cerda, porém não as molestamos. Retornamos à escuna em 11 de novembro, onde encontramos o capitão Guy e seu sobrinho, que fizeram do interior um péssimo relato, representando-o como um dos países mais soturnos e mais estéreis do mundo. Haviam passado 2 noites na ilha em razão de algum mal-entendido entre ele e o segundo imediato, que não lhes enviaram o escaler para recolher os